Olá, pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo ótimo com todos vocês. Uma sexta-feira maravilhosa para todos. Bom, na segunda parte desse vídeo sobre regência e transitividade, que é uma continuação do vídeo anterior, eu quero destacar para vocês a questão mesmo da transitividade. Quero fazer exercícios ainda sobre regência nominal também e verbal, para a gente poder sedimentar um pouquinho esse conhecimento. Não deixem também de fazer os exercícios da apostila e aqueles exercícios propostos nas aulas práticas, tá bom? Bom, falando sobre regência verbal então e transitividade, vamos recordar que na regência verbal o termo regente é o verbo. Olha para o verbo, identifique o verbo. É muito fácil a questão da transitividade, muito tranquilo. Nos verbos transitivos, o sentido do verbo transita. Olha essa palavra transitivo, ela não lembra trânsito? Muito bem. Então, o sentido do verbo transita do termo regente para o termo regido. Vamos olhar essa frase. Ele gosta de churrasco. Eu já falei para vocês do verbo gostar, né? Vamos relembrar esse exemplo. Ele gosta, gosta é o termo regente, de churrasco é o termo regido. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Então, o sentido desse verbo, ele vai ficar completo se tivermos aqui o termo regido, né? Então, o sentido desse verbo transita do termo regente para o termo regido, que é um complemento desse verbo, certo? Agora, nos verbos intransitivos, esse sentido não vai transitar. O verbo não vai fazer nenhuma exigência. Não é como esse aqui. Quem gosta, gosta de alguma coisa. O verbo gostar nesta oração pede um complemento, ele pede um outro termo para que o seu sentido fique completo, tá? Agora, nos verbos intransitivos, não transitivos, por exemplo aqui, ele morreu. Nós temos uma informação suficiente para o nosso entendimento, para a nossa comunicação. Não é necessário um complemento, não é. Então esse verbo é intransitivo, o sentido desse verbo não transita de um termo regente para um termo regido. Pode passar, por favor. Obrigada. Professora, e se eu disser assim, ele morreu anteontem à tarde no bairro Alto da Cidade Nova? Estou dando mais informações específicas, né, de lugar, de tempo. Tudo bem, você pode colocar essa informação. Só que essa informação aqui, ela é uma informação acessória. Não é uma informação essencial para que eu compreenda essa oração. Tá? Ela é suficiente para mim. Então, o que eu tenho aqui? Anteontem à tarde no bairro Alto da Cidade Nova. Eu tenho adjuntos adverbiais que estão acompanhando o meu verbo. Mas isso, essas informações, elas são acessórias, certo? Pode passar. Mais exemplos de verbos intransitivos, não transitivos. A flor nasceu. O menino chorou. Então, podemos concluir o verbo intransitivo assim. O verbo intransitivo encerra em si mesmo um sentido completo. Mas, obviamente, as ações nasceu e chorou desenvolvem-se por intermédio do sujeito, podendo a frase terminar no próprio verbo, como acontece aqui. Eu estou falando de sujeito ali só para a gente lembrar que o sujeito também é uma informação ligada ao verbo, tá? Nós temos o sujeito lá também, ele pode aparecer, tá bom? Mas no caso da transitividade, e aqui o verbo intransitivo, não tem a exigência de um complemento, tá bom? Pode passar. Bom, voltando para os verbos transitivos, que pedem um complemento, que tem um sentido que transita do termo regente para o termo regido, nós temos que
classificá-los agora em 3 tipos, tá? Porque você pode encontrar um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto e um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Professora, como que é isso? Pode passar, por favor. Bom, é bem simples, tá bom? Você tem que lembrar da preposição. Vou pedir para você dar uma olhadinha lá na preposição, quais são as preposições que nós temos, recordar, para que vocês possam diferenciar o verbo transitivo direto e indireto e o direto e indireto, tá? Por quê? O verbo transitivo direto não tem preposição, o verbo transitivo indireto tem preposição, com preposição, e o verbo transitivo direto e indireto tem ambos, tá bom? Bom, as preposições a, ante, após, até, com, contra, de, desde, para, perante, per, sobre, trás. Temos preposições essenciais e acidentais. Vocês podem depois verificar em outros lugares, musiquinhas que o pessoal faz, tem muita musiquinha para poder memorizar quais são as preposições, tá? Então isso aí depois vocês podem verificar lá, porque eu não vou me estender muito aqui nesse vídeo, tá? Pode passar, por favor, obrigada. Bom, vamos aos exemplos. Verbo transitivo direto sem preposição. Derrubaram a casa. Então tá aqui o meu verbo, derrubaram a casa. Esse a é um artigo, não é preposição. Bom, quando a gente tem verbo transitivo direto, você pode perguntar o quê? Por exemplo, derrubaram o quê? É uma estratégia que normalmente é usada para a gente achar objeto direto. Pergunte o quê? Derrubaram o quê? A casa. Esse a é um artigo, casa é substantivo e o verbo é verbo transitivo direto, tá? A informação, o sentido transita do verbo para o complemento direto, sem a preposição, tá bom? Então, esse a casa, esse é o complemento do meu verbo. A casa vai ser que tipo de complemento? Objeto direto. Tá? E quando eu tenho preposição? Acredito em Deus. Olha a preposição em aqui. O acredito vai ser um verbo transitivo indireto, porque ele pede aqui a preposição. No caso aqui a preposição em, então esse termo aqui vai ser em Deus, vai ser um objeto indireto porque está completando esse sentido. Quem acredita, acredita em, né? Então, o que, a quem, em quem. Se na minha pergunta que eu faço para o verbo, naquela estratégia de diferenciar o verbo transitivo direto e indireto, muito usada essas perguntas, o que e a quem. Se na minha pergunta para o verbo aparecer uma preposição, então com certeza eu vou ter um verbo transitivo indireto e o meu objeto vai ser indireto, tá bom? Bom, VTDI, verbo transitivo direto e indireto. Como é que fica? Os alunos receberam elogios de seus mestres, tá bom? Então, os alunos receberam o quê? Elogios. De quem? De seus mestres. Opa, olha a minha preposição aí. Olha a preposição. Só que eu tenho aqui um objeto direto que está completando o sentido de receberam, tá? Ó, não tem preposição. Receberam o quê? Elogios. Opa, eu tenho um outro complemento que também está ligado ao meu verbo. Também está completando o sentido do verbo. E tem preposição. Esse complemento aqui, de seus mestres, vai ser o meu objeto indireto. Quando a gente pergunta o que e a quem para o verbo, né? Então, faz as duas perguntas para o verbo. Então, nós temos o VTDI, tá bom? Fiquem até o fim do vídeo para a gente fazer mais exercícios, ver mais frases e aí mais orações, aí vai ficar mais tranquilo. Pode passar, por favor, obrigada. Enfim, chegamos aos exercícios. Exercício 1. Classifique os verbos destacados a seguirem: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo transitivo direto e indireto e verbo intransitivo. Vamos lá, comigo. A nossa amiga Joana chegou. Vamos classificar esse verbo. Eu vou falar as respostas na sequência. Se você quiser esperar mais um pouquinho, é só você parar o vídeo, tá bom? Bom, a nossa amiga Joana
chegou. Esse verbo não está pedindo nenhum complemento, a informação aqui é suficiente, não transita, tá vendo? Eu não tenho o sentido desse verbo não está transitando do termo regente para um termo regido. A informação é suficiente, portanto, nós temos aqui um verbo intransitivo. Vamos ao exercício ao B. Ele caiu ali. Interessante, professora. Tem uma palavrinha ali. E agora? É transitivo ou intransitivo esse verbo? Gente, esse verbo é intransitivo. Ele caiu. É uma informação suficiente. Esse ali é um adjunto adverbial de lugar, tá bom? Bom, eu posso colocar adjunto adverbial de lugar, de tempo, de modo, mas o meu verbo vai continuar sendo aqui nesse caso, quando ele é intransitivo, como é aqui, vai continuar sendo uma informação suficiente. Então, no B, qual é a resposta? É verbo intransitivo. Vamos ao C. Pedro comprou um carro. Olha lá, Pedro comprou um carro. Aqui cabe bem aquela pergunta, né? Pedro comprou o quê? Um carro. Então, comprou tem um complemento, um carro, que está completando o sentido do verbo comprou. Esse verbo, esse é o termo regente, esse é o termo regido, que é um objeto direto. Então, esse verbo vai ser o quê? Vai ser um verbo transitivo direto. Pode passar. D, exercício D. Dona Maria ofereceu roupas para os pobres. Olha lá, opa, professora, eu achei uma preposição ali. Realmente, tem uma preposição. Então, esse verbo vai ser um verbo transitivo direto e indireto. Cabem aquelas duas perguntinhas aqui ao verbo. Eu vou perguntar para o meu verbo, estratégia, hein, para achar o objeto direto e indireto, né? Ofereceu o quê? Roupas. Opa, um objeto direto. A quem? Para os pobres. Ou para quem? Para os pobres. Eu consigo fazer duas perguntinhas para esse verbo. Dona Maria ofereceu alguma coisa para alguém. Ao mesmo tempo aqui eu tenho dois complementos para o meu verbo. Tem um objeto direto e tem um objeto indireto. Então esse é um verbo transitivo direto e indireto. Tranquilo? Ó, vamos olhar o exercício D, vamos lá. Pedro transforma seus desafios de vida em aventuras fantásticas. Nossa, professora, eu estou vendo preposição ali. Ótimo, mas vai com calma, tá bom? Porque, vamos lá, Pedro transforma o quê? Seus desafios é um objeto direto, então eu já sei que esse verbo é um verbo transitivo direto. Mas calma, ele também é um verbo transitivo indireto. Seus desafios, objeto direto. Olha aqui, olha um objeto indireto aqui. De vida em aventuras fantásticas. Ah, então esse verbo é um verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Vamos lá, o F. A Paula fez o bolo. E aí, pessoal? Vamos fazer aquela pergunta para o verbo. A Paula fez o quê? O bolo. Opa, se eu perguntei o quê, não tem preposição na minha pergunta. Pergunta para o verbo. A Paula fez o quê? O bolo. Verbo transitivo direto e o bolo é o objeto direto. Então, como é que fica a resposta aqui? Fez é um verbo transitivo direto, tá bom? Vamos ao G. O João fez um bolo. Ai, professora, tem esse um aí. Não confundam, esse um é um artigo, não é preposição. Ah, então é objeto direto, isso mesmo. E o meu verbo é o quê? Verbo transitivo direto. Última. Eu acredito em você. Vamos fazer uma pergunta para o verbo? Acredita em quê? Em quem? Em você. Na minha pergunta tem preposição, porque quem acredita, acredita em. Esse meu termo regente, que é o verbo, ele está pedindo um complemento e nesse complemento tem a preposição em. Fácil, professor. Achei a preposição lá?
verbo transitivo indireto, objeto indireto. Pode voltar. Pode ir para mais um. Bom, no exercício 2 está pedindo, volte ao exercício 1 e encontre os seguintes complementos lá do verbo, objeto direto e objeto indireto. Então, volta 2 para mim, por favor. Isso, obrigada. Vamos lá. Para ter complemento, o verbo tem que ser verbo transitivo, tá? Porque o verbo intransitivo não tem complemento. Vamos lá. Ele tem termos acessórios, por exemplo, adjuntos adverbiais, mas não são complementos, tá bom? Então vamos lá. Vamos procurar então os verbos, as frases nas quais nós encontramos os verbos transitivos. Ok. C. Pedro comprou. Vamos achar o complemento. Um carro. Um carro é o quê? Objeto direto ou indireto? Objeto direto. Por quê? Porque não tem preposição. E quando tem? É objeto indireto. Vai, pode passar. Obrigada. Dona Maria ofereceu o quê? Roupas. Roupas é objeto direto. Para, ó a preposição, para os pobres, tudo isso daqui é objeto indireto. Pedro transforma seus desafios, é objeto direto, seus desafios de vida, em aventuras fantásticas. Daqui para frente é objeto indireto. Paula fez o bolo, objeto direto, fez um bolo, objeto direto, eu acredito em você, ó a preposição. Então agora nós temos o que aqui? Objeto indireto, só por causa da preposição. Pode passar. Mais um. Obrigada. Pessoal, agora eu quero, para terminar esse vídeo, eu quero fazer 2 exercícios com vocês aqui sobre regência nominal. Se você voltar lá no outro vídeo, regência nominal, o termo regente é um nome que pode ser substantivo, adjetivo ou advérbio, tá bom? Então, quem não viu o vídeo anterior, veja o vídeo anterior para lembrar, mas é bem fácil, bem tranquilo. Vamos fazer então agora exercícios sobre regência nominal. Preencha as lacunas usando de, com, para ou a, que são preposições. Seu computador é compatível? Ele tem medo? Tararã, barata. Ela já está apta? Parará, dirigir. Ninguém está imune? Parará, influências. Tá bom. O que vocês colocaram no A? Seu computador é compatível? É compatível? O que você acha? É compatível com. Compatível com. Olha o com aqui. Tá bom, então o com já foi. Risca lá. Ele tem medo, parará, barata. Esse é fácil, né? Medo de. Medo de. Opa, então o de também já foi. Quem tem medo de. Gente, medo é substantivo, então a gente está falando de regência nominal, não esqueçam disso. Medo de barata, de é a resposta do exercício B. Ela já está apta, agora só pode ser esse ou esse. Apta para dirigir. Ninguém está imune a influências, né? E estar imune a. Vejam listas de regência nominal para vocês verem qual preposição que está ligada àquele nome, tá bom? Isso é muito importante. Se você pega um dia, veja uma lista, que isso já vai refrescar a memória de vocês para diversos casos, vai ajudar, tá bom? Pode passar, por favor, obrigada. Bom, vamos lá. Para terminar, então, agora o exercício 2, indique onde há erro de regência nominal. Bom, tem uma preposição aí que não está dando certo. Lembrem-se que as preposições, elas podem se juntar a outras classes de palavras, como artigos, pronomes. Então, por exemplo, em mais esse, em é preposição. Esse é um pronome demonstrativo. Resulta em nesse. Nesse é em mais esse. Não esqueçam disso, tá bom? A preposição está lá. Você tem que enxergar que a preposição está junto com aquele pronome,
tá bom? Isso é importante também. Vamos lá. Olhem lá para a tela. Estamos fartos de tantas promessas. Estar farto de. Tá certo, gente. Ela era suspeita de ter assaltado a loja. E aí, você acha que tá certo? Tá certo. Ele era intransigente nesse ponto do regulamento. Tá certo também, né? Bem. Ele é muito apegado em bens materiais. Opa! Apegado em. Estranho, não tá? Estranho? Deve ser o quê? Apegado. O que você acha aí? Eu tenho plateia hoje, viu? Isso mesmo. Ele é muito apegado a bens materiais. Parabéns, viu? Parabéns. Muito obrigada. Gente, então até aqui. Eu já vou desligando aqui, por favor, plateia. Me ajude nesse momento. Muito obrigada. Até logo. Espero que vocês tenham dias maravilhosos e aprendam e estudem. Um beijo. Tchau.